Hora do primeiro cordeiro ser sacrificado, quando o shofar tocava, o primeiro cordeiro era sacrificado no templo e Jesus estava sendo pendurado na cruz ao lado de dois ladrões. A Bíblia diz que Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes os pecados, porque não sabem o que fazem. Aí os soldados começam a repartir as suas vestes em 4 partes, e sobre a túnica eles lançam sorte, porque ela sem costura, cumprindo a palavra profética. A Bíblia diz que os soldados zombaram dele, dizendo: você que curou a tantos, desce da cruz. Os fariseus zombavam dele, dizendo: você que se disse filho de Deus, se Deus o quer bem, desce da cruz para que creiamos em você. As pessoas passavam, meneavam a cabeça e diziam: você salvou e curou os outros e não pode salvar a si mesmo, desça da cruz para que creiamos em ti. Jesus foi zombado por todos aqueles, e ali estavam as mulheres que assistiam, e a Bíblia diz que eles blasfemavam contra o Senhor. Trouxeram-lhe vinagre, colocando na sua boca, ele recusou. Um dos ladrões, que antes, segundo um dos evangelhos, estava blasfemando juntamente com o outro, disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é descrito em Lucas capítulo 16, eu queria projetar esse versículo, verso 22 até o verso 27, a Bíblia diz, Lucas 22, 16, 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, então veja aqui, a Bíblia diz que ambos morreram, um rico e um chamado Lázaro. Esta não é uma parábola, é uma história. Jesus narra um acontecimento verídico. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, o rico disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A Bíblia diz que Jesus falou para aquele ladrão, repetindo para você: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu quero te explicar o que vem a ser esse paraíso. Antes da cruz, nos dias de Jesus, todos os que morreram na esperança da salvação, crendo em Jesus, aguardando a promessa, alguns viram o Cordeiro, outros tiveram a revelação do anjo de Deus, da palavra de Deus. Todos esses vencedores, crentes, eles morriam e iam para o lugar chamado seio de Abraão, paraíso, que estava embaixo. Separado deste paraíso por um grande abismo estava o Seol, o Hade, o Orcus, o lugar das trevas, de tormento, com chama, fogo,
onde os que não viram a salvação de Deus como uma promessa em Jesus, seu Filho, morreram e foram para esse lugar de tormento. Ambos podiam se enxergar, mas não podiam cruzar de um lado para o outro. E nessa história, Jesus narra dois homens, Lázaro e um outro. E o que estava em tormento, naquele lado, dizia: por favor, pai Abraão, peça para que ele molhe apenas o dedo e coloque na minha língua, na minha boca, porque eu estou morrendo de sede. Mas o espírito e a alma não morrem. É uma morte que não se morre. Jesus disse que o verme não consome. Os vermes que devoram o corpo humano de um cadáver comem as pessoas no inferno, mas elas não morrem, disse Jesus. Um lugar de tormento eterno. Esse lugar não foi feito para nenhuma pessoa. Esse lugar foi feito para o diabo e os seus demônios. Nós precisamos nos levantar e proclamar o amor de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus, porque o inferno não é lugar para nenhum ser humano. O inferno não é um lugar para nenhum ser criado por Deus. O inferno não é o lugar para os nossos familiares, para os nossos conhecidos, para os nossos amigos. Por isso nós fomos salvos para sermos uma luz. Apenas brilhe, apenas deixe-se brilhar, apenas seja um testemunho vivo, claro, do que Jesus fez na sua vida e do que Ele pode fazer na vida daqueles que você conhece. Para quê? Para que eles não vão para aquele lugar. É um lugar de dor, de inferno, de medo. Não é o fim de todas as coisas. Apocalipse diz que o lago de fogo, que é o dano da segunda morte, o próprio inferno, Satanás, as bestas, falso profeta, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. O inferno é uma residência temporária. E no fim de tudo, depois de Apocalipse 20, quando as pessoas serão julgadas e será aberto o livro da vida, e aí o nome de cada um será procurado. Se o nome de alguém não estiver no livro da vida, ele será condenado eternamente, lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Mas louvado seja Deus que hoje você pode apenas confessar o nome de Jesus como seu Salvador, e o seu nome já é escrito no livro da vida, e você é livre da condenação eterna. Jesus disse para aquele ladrão no último instante, eram dois ladrões, um blasfemava e dizia: se tu és o Filho de Deus, se tu tens poder, então desça da cruz e tire-nos daqui. O outro falava: você e eu merecemos, os nossos atos, as nossas obras nos trouxeram até aqui, mas ele nenhuma injustiça fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor lhe responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aonde era o paraíso? Separado por um abismo, amém? Entendeu isso? Vamos seguir. Jesus, eu quero falar para você da cruz até o trono de Cristo, amém? Todos os momentos, da cruz até o trono. Jesus está naquele momento, depois de falar com este ladrão, Jesus olha e vê Maria, sua mãe, e diz: mulher, eis aí teu filho, referindo-se a João, o discípulo. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz então que João passou a recebê-la em casa, porque Jesus era o filho mais velho e cuidava da mãe. Depois, quase meio-dia, Jesus foi crucificado às 9 da manhã, quase meio-dia, a Bíblia diz que densas trevas vieram sobre a terra por espaço de 3 horas. O dia, meio-dia, se tornou como a noite, mas eram trevas, eu creio que eram os demônios. No Salmo 22 fala dos fortes touros de Bazã, dos cães que cercavam Jesus. O dia se tornou noite até as 3 horas da tarde. Quase às 3 horas da tarde,
no segundo sacrifício do dia, o segundo cordeiro era imolado, o shofar era tocado, e aí a Bíblia diz que nesse momento Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é um aspecto incompreensível para a mente humana. A mente humana não é capaz de compreender a unidade da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. É um único Deus e três pessoas. Jesus foi batizado nas águas, fisicamente ele estava na terra, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma corpórea e uma voz como trovão se ouviu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Pai, o Espírito Santo e o Filho, três pessoas, mas um único Deus, em perfeita harmonia. Quando Deus disse: façamos o homem, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa reunião para que o homem, eu e você fôssemos feitos à imagem do Filho. A imagem do Filho e a sua semelhança, nós fomos criados. O homem pecou e perdeu a imagem e semelhança de Jesus. Mas no plano de Deus, Deus se fez a imagem do homem, servo se tornou, vestiu a humanidade, porque o Senhor nos ama tanto, que já provou que nos ama. Ele abriu mão de toda a sua glória e se fez como a criatura. A criatura foi feita para ser como ele, mas nós falhamos em Adão. Mas ele não desistiu de nós, ele se fez a nossa imagem e semelhança. Ele vestiu a humanidade para poder alcançar o plano de salvação completo para mim, para você. A Bíblia diz que ele é o último Adão, encerrando todas as características da humanidade decaída, mas ele também é o segundo homem. O primeiro homem, Adão, era terreno. O segundo homem, uma nova linhagem, é do céu. Quando você nasce de novo, você nasce de Cristo Jesus, você é uma nova linhagem, uma nova estirpe de pessoa. Você é celestial. Como você é, ele é, você é. Ele é filho de Deus amado, você é filho de Deus amado. Se ele é rei, você é rei também. Se ele é sacerdote, você é sacerdote. Se ele é bem-aventurado, bem-aventurado você é. Se o Pai ouve as suas orações e os seus pedidos, Pai ouve as suas orações e os seus pedidos. Amém? Aleluia. Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, Deus meu. É o único momento na história de Jesus que ele chama o Pai de Deus. Deus meu. É quase um clamor parecido com o de Eliseu, quando viu Elias subindo na carruagem de fogo. Tanto é que os soldados vieram, pegaram caniços, molharam numa esponja vinagre e colocaram na boca dele, zombando, dizendo: vamos ver se Elias virá livrá-lo. Eles não entenderam, não entendiam. Mas como é possível aquele que é um se separar? A mente não pode compreender isso. Amém? A mente não pode compreender. Mas ele teve que sofrer a separação de Deus para sofrer a verdadeira morte de um pecador. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Deus o fez enfermar por nós. Ele se tornou pecado. E a santa justiça de Deus manifestou em toda a ira o julgamento sobre o Cordeiro. O fogo desceu sobre o Cordeiro naquela cruz. Todo o pecado, toda a transgressão, toda a maldição foram queimados no corpo de Jesus. Por isso ele se separou do Pai. Na sequência, a Bíblia diz, nesse momento a Bíblia diz que Jesus clamando é algo que eu paro para considerar.
Eu não creio que a maior dor de Jesus foram as chibatadas, 39. A Bíblia diz que era uma ferida. É no singular. Significa que toda a pele de Jesus foi rasgada. As chicotadas foram tão intensas que se tornou uma única ferida. Não havia mais pele. Uma única ferida. Eu não creio que, a despeito da dor que isso deve ser, essa seja ou foi a maior dor de Jesus. Eu creio que a maior dor de Jesus, aquele que sabia tudo, ele disse: eu e o Pai somos um. Eu não faço nada que o Pai não diga. Eu não falo nada que o Pai não tenha dito. Eu e ele somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos um. Deus é o Deus triuno. Esse se separou para que eu e você jamais soframos a separação de Deus Pai. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se uniu com o Senhor se formou um espírito com Ele. Um espírito. Ninguém pode remover você de Deus. O seu espírito foi misturado no Espírito de Deus. Uma vez que você é salvo para sempre. Porque a salvação não é obra humana, a salvação é obra divina. Foi Deus que se misturou em você. Amém? Na sequência, Jesus diz: tenho sede. Aí se cumpre o Salmo 22, verso 15. Salmo 22, põe o verso primeiro, desculpa, só para você entender que é um salmo profético. Diz: Deus meu, por que me desamparaste? Davi profeticamente vê o momento da cruz. No verso 15, todo esse salmo fala dos cães, verso 16, que me cercaram. Mas o verso 15 diz: secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. É um salmo profético que mostra os demônios vindo contra Jesus como cães, como touros devoradores. O inferno celebrava aquele que curou os enfermos, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas, expulsou demônios, legiões de demônios. Os demônios sabiam quem ele era. Quando ele chegou em Gadara, os demônios falaram: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Eles conheciam Jesus, mas celebraram naquele momento a morte, o sofrimento do Filho de Deus. Eles não sabiam a extensão do propósito de Deus. A Bíblia diz que se os principados, demônios e as potestades, se Satanás tivesse entendido a palavra de Deus, eles jamais teriam crucificado o Filho de Deus, porque aquilo que era aparente derrota era um plano perfeito, maravilhoso de amor de Deus por você. Um plano de redenção, um plano de salvação. Ele diz: tenho sede. O fogo da ira de Deus estava sobre ele também. A língua se pega ao céu da boca. Na sequência, a Bíblia diz que Jesus brada em alta voz: está consumado. O que estava consumado? Colossenses diz que havia um escrito de dívida que era contra nós. Todos nós nascemos em pecado. A lei nos condenava. Ninguém foi capaz de alcançar o padrão justo de Deus em nada. A lei dizia: não cobiçarás. Se você olhou algo e desejou algo, você pecou. Paulo disse: eu não sabia que cobiçar era pecado, até que veio a lei e disse: não cobiçarás. Então avultou em mim o pecado. A placa de proibido e não pode sempre é ultrapassada, porque a lei, diz a Bíblia, dá força ao pecado. E a nossa carne foi contaminada pelo veneno da serpente. A alma do homem se tornou prioridade em detrimento do espírito. A carne se tornou prioridade e o desejo da carne maior do que o desejo do espírito. Então a Bíblia diz que ninguém pôde guardar a lei, exceto Jesus, que veio e cumpriu a lei completamente. E quando ele gritou: está consumado, esse escrito de dívida estava sendo cravado na cruz. Toda a maldição
que era sobre nós, caiu sobre ele. Toda dor, a Bíblia diz que ele levou todas as nossas dores, caíram sobre ele. Todas as enfermidades caíram sobre ele. O castigo caiu sobre ele. O castigo que liberou sobre nós a paz estava sobre ele. Deus o moeu. A expressão lá é como moer carne, carne moída. Deus o fez enfermar. Não havia nele, naquela cruz, beleza alguma. Ele ficou como um monstro deformado naquela cruz. Toda a maldição completa caiu sobre ele. Todos os nossos pecados, iniquidades e transgressões caíram sobre ele. E o fogo da ira de Deus consumiu cada um desses aspectos contra nós. E quando ele disse, está consumado, como nosso representante legal, porque na semana anterior, Jesus, dias na verdade, antes da cruz, Jesus toma a ceia com os discípulos. E você sabe o que é ceia? A ceia é tudo que é teu, é meu. Você come de minha carne e bebe do meu sangue. Todos os seus problemas passam a ser meus problemas. Toda a minha dívida passa a ser sua e as suas passam a ser minha. É como o casamento. O casamento é uma aliança. Nesse momento, Jesus toma a posição de representante legal sobre nós. E quando ele vai para a cruz e a ira de Deus cai sobre ele, ele nos representava, tomou o nosso lugar, levou a nossa dor e a nossa maldição. Todo pecado foi punido. Toda maldição foi punida. Toda desobediência foi punida. E ele gritou, está consumado. O segundo brado de Jesus na sequência, isso em torno das 3h da tarde, Marcos diz que foi um grande brado. Lucas diz qual foi o brado. Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expira. Ele não morreu por causa dos sofrimentos, por causa dos ferimentos da cruz. Ele morreu porque entregou o seu espírito. Ele não morreu de morte morrida, porque ele disse, ninguém tira a minha vida, eu livremente a dou. Não foram os demônios que o cercavam, todo o inferno estava ali, densas trevas estavam sobre ele, mas não foram esses seres malignos que o mataram. Ele mesmo entregou a sua vida por mim e por você. Essa é a prova do amor de Deus, amém? Sabe por que você não precisa de nenhuma outra prova do amor de Deus? Porque Deus já deu a maior prova. Porque Deus amou você, Ele deu Jesus. Você não precisa de uma prova, Senhor, se o Senhor realmente me ama, faz isso para mim. Como se você estivesse pedindo uma prova. Não peça uma prova, creia na prova que já foi dada por Deus, que Deus ama você. Simplesmente diga, Pai, eu te louvo, porque o Senhor já me deu a prova que me amas. O Senhor não precisa provar com nada que me ama, porque eu sei que eu sou amado. Amém? Amém? Aleluia, isso é a fé. A fé. Nós realizamos a obra de Deus pela fé. Chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, como podemos realizar as obras de Deus? E Jesus disse, em João 6:29, a obra de Deus é esta, que você creia. Diga, a obra de Deus é que eu creia. Por isso que você precisa ouvir a mensagem, porque é através da pregação que a fé vem. Você não precisa realizar alguma coisa. Obras da lei são aqui as coisas que você faz tentando alcançar o favor de Deus. Obras da lei. Mas para você alcançar o favor de Deus no Novo Testamento, depois da cruz e ressurreição de Jesus, basta apenas crer. A única coisa que você precisa fazer é crer. Diga comigo, a única coisa que eu preciso fazer é crer. E você crê no coração e fala com a boca. Amém? Você não crê falando coisas erradas. Não adianta dizer, eu creio e fala bobagem. Não, eu creio que Deus pode, mas olha o que está acontecendo. Se você confessa contrário àquilo que crê, ou contrário à palavra de Deus, você não tem um milagre.
A fé é expressa não pelo que eu faço. A fé se expressa pelo que eu creio. Primeira ocorrência de creu, em Gênesis capítulo 15, Deus aparece para Abraão, ele não tinha nenhum filho, você sabe da história dele, e Deus disse, a tua descendência será assim, e a Bíblia diz que ele creu, e foi justificado. A obra de Deus é crer, você tem que crer, a fé tem que ser real no seu coração, e ela vem porque você abre o coração para ouvir a palavra. Porque você a recebe com um amém. Você pode dizer um amém? Amém. Depois que ele bradou e entregou o seu espírito nas mãos do Pai, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. De alto a baixo. E a Bíblia diz em Mateus 27, 51 ao 53, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E isso é espetacular. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Ressurreição significa o poder sobre a morte. Quem é que tem o poder da ressurreição? Cristo, ele é a própria ressurreição. A morte não poderia detê-lo, porque ele é a ressurreição. Quando a ressurreição encontra a morte, ela vence. O que é alguém ressuscitado? É alguém que passou pela morte e ressuscitou. Amém? E a Bíblia diz então, que mortos, quando Jesus ressuscitou, eu vou chegar lá eu vou falar isso para você. Você tem que acompanhar o time comigo, amém? Nós estamos no time, eu volto para cá. A Bíblia diz que depois disso, um soldado vem e fere o lado de Jesus, mesmo depois de morto, e jorra água e sangue. Neste momento, profeticamente, nascia a igreja de Jesus Cristo, do seu lado, amém? Porque Eva é um tipo da igreja, e a Bíblia diz que Adão é um tipo de Jesus Cristo. Deus rasgou o lado de Adão e tirou uma costela. A costela, ele formou a mulher. A igreja é a mulher de Deus. Deus, Cristo Jesus, é o marido, e a igreja é a noiva. Nós somos a mulher de Deus. Aqui nesse momento, em todo este momento da cruz, a vitória completa do Pai, consumando toda a obra de maldição, de enfermidades, de dores, aleluia, faz nascer também a igreja de Jesus. Aleluia, amém? E Jesus expirou na cruz. Inclinou a cabeça, como diz uma das versões, e depois de render o espírito, bradando, ele entregou o seu espírito às mãos do Pai. O que acontece na sequência? Na sequência, a Bíblia nos ensina que Jesus desceu até o paraíso. Ele desceu até o paraíso, aqui é o paraíso, e lá é o lugar de tormento. Lembra que eu expliquei para você? Jesus desce, aleluia. A Bíblia diz, aqueles que habitavam numa região de sombra, de trevas, viram raiar uma grande luz. E eu fico imaginando, lá estavam os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Abel, os profetas, reis vencedores, todos estavam lá, aguardando a promessa que era Cristo. Eles só saudaram, eles a viram no futuro. Nós participamos da realidade, eles participaram da esperança. Mas de repente, ao lado de Jesus, chega alguém. Quando você anda ao lado de alguém, se essa pessoa é um dignatário, se essa pessoa é alguém famoso, se é uma autoridade, andar ao seu lado é um lugar de honra. Quem andava ao lado dos reis
era uma posição de honra. E de repente, os profetas olham e dizem: quem é aquele? Será que é Elias? Elias, você está aí? Não, não sou eu, não, eu estou aqui. Bom, deve ser o grande pai Abraão. Abraão, não, eu estou aqui. Eu também estou vendo alguém ao lado dele. Quem é esse? Quem é esse herói? Quais obras que ele fez? Que milagres ele realizou? Ele ressuscitou algum morto? Ele fez cair fogo do céu? Ele profetizou alguma coisa? O que ele fez para ele estar vindo com o rei dos reis? E era o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Porque a salvação e o lugar de honra, acredite, é só pela fé. Amém? Só pela fé. Só pela fé. E ele estava então no paraíso. Lembre-se que lá é o inferno e um grande abismo, o Hades, Orcus, o lugar de tormento. E aí aqui Jesus começa a se apresentar. Então ele chega, vamos numa ordem mais cronológica, ele chega para Adão e Eva. E diz: Adão e Eva, Eva, sou eu, o teu descendente, que vai esmagar a cabeça do diabo. Eu cheguei. Ele chega para Abel e diz: Abel, eu sou a oferta perfeita que você tanto desejou. Ele chega para Noé, ele diz: Noé, eu sou a arca que salvou você e a sua casa. Aleluia. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Pai, o Deus da glória que te apareceu em Ur dos Caldeus quando você era criança. Eu sou o teu escudo. Eu, aquele que te abençoei. Sou eu, o Melquisedeque que te abençoou, Abraão. Ele diz para Isaac: Isaac, quando você estava a caminho no Monte Moriá, você perguntou para o seu pai: Pai, aqui está a lenha, está o cutelo, está o fogo, mas onde está o cordeiro? O cordeiro sou eu cheguei, Isaac. Jacó, eu sou aquele homem que lutou contigo em Peniel, e você se transformou num príncipe. Uau! Josué, eu sou aquele que parou o sol para você vencer a batalha. Raabe, eu sou o cordão vermelho que você colocou na janela e salvou você e a sua casa. Ele foi se apresentando para cada um. Davi, eu sou o muito amado da sua alma. Salomão, eu sou a tua sabedoria. Isaías, eu sou o renovo. Eu sou o filho da virgem. E ele pregou, a Bíblia diz, aos que estavam, a Bíblia chama de cativeiro. Ele pregou a esse. E Efésios diz que ele, quando ressuscitou, levou cativo o cativeiro. O paraíso que estava embaixo, não está mais embaixo, está no céu hoje. Amém? Amém? E depois de Jesus anunciar o evangelho a cada um deles, e eles falavam: amém, eu creio, sim, eu creio. Eles viram na esperança. Quando Jesus se apresentou, eles creram e foram salvos. Amém? E Jesus vira, possivelmente, e se prepara para entrar no território do diabo. Ninguém podia passar para o lado de lá, mas ele é Deus. Ninguém diz o que Deus tem que fazer. Ele é Deus e ele cruza para o lado de lá. Eu imagino todo o inferno, todos os anjos caídos deviam estar lá. Mas quando Jesus toca no Hades, todo joelho tem que se dobrar diante dele. E os demônios, por mais enraivecidos que estivessem, tiveram que se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus se aproxima do trono de Satã. Não diz o trono, mas se aproxima certamente do lugar de onde ele comandava e toma as chaves da morte do inferno. Eu acredito que os demônios falam: vamos cercá-los, todos, cerquem ele.
Não deixem ele sair. Fechem as portas do inferno. Mas de repente aparece um som impetuoso como de um vento. É o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 6, verso 4 diz que a glória do Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Sepultados com eles, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O que te espera é muito maior do que você já tem experimentado até aqui. Se você entender o poder da vida da ressurreição, é uma vida que vive em você. É uma vida vencedora. Você já é vencedor. Tudo que você precisa já está dentro de você. Você não vai viver os piores dias, você vai viver os melhores dias. Você tem que crer nisso. Tem que crer que o seu futuro é brilhante, porque Deus tem uma palavra boa de esperança. Ele manda coisas boas sobre a sua casa. Ele já guardou a sua descendência. Todos estão protegidos na aliança. Efésios capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz que a suprema grandeza do poder de Deus, o qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Verso 19, por favor, 19, que eu não li a suprema, perdão. E qual a suprema grandeza do poder de Deus? A palavra suprema grandeza significa não existe nada maior. A maior demonstração do poder de Deus não ocorreu quando Jesus se tornou homem. Não ocorreu quando Jesus ressuscitou Lázaro de 4 dias. Não ocorreu quando ele andou sobre as águas. A maior demonstração do poder de Deus aconteceu na ressurreição de Cristo. O Espírito Santo, lembre-se, bem, muitas coisas a Bíblia não afirma. Algumas coisas que eu vou dizer aqui é o que eu acho. Jesus na cruz disse: Pai, por que me deixaste? Por que Deus me deixaste? Mesmo não entendendo, no momento da sua entrega para descer, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As mãos de Deus, por toda a Bíblia, a mão de Deus, Ezequiel disse: a mão de Deus esteve sobre mim e eu profetizei. A mão de Deus é uma expressão do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse: Pai, eu entrego, o Espírito Santo estava com ele. Quando Jesus falou: eu vou pagar o preço pela redenção do homem, o Espírito Santo disse: você não vai estar só. Eu vou te revestir de poder. Eu vou te revestir de unção. Você terá minha unção sem medida. E Jesus não realizou nada na posição de filho de Deus. Ele realizou tudo na terra como um homem ungido pelo Espírito Santo. E ele disse: eu vos enviarei o outro Consolador, e ele estará para sempre convosco. Assim como esteve com Jesus, ele está aqui com você. Ele vive em você. Aleluia. Aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. A maior expressão da suprema grandeza do poder de Deus aconteceu aqui. E eu imagino então, no inferno os demônios, e de repente o Espírito Santo deve raiar como a luz, como o vento. As chamas de tormento devem ter sido apagadas por um momento. Aleluia. E o Espírito Santo tira Jesus de lá, leva cativo o cativeiro, todos eles que creram, e coloca Jesus num novo corpo, um corpo glorificado. Assim como o Espírito Santo colocou Jesus no ventre de Maria, quando Maria perguntou como será isso, o anjo disse: o poder do Altíssimo, o Espírito Santo te envolverá. Foi o Espírito Santo que trouxe Deus para o ventre da mulher. Foi o Espírito Santo que tirou Deus do Seol, do Hades, e o colocou no novo corpo. Aleluia, aleluia. Romanos 8:11, vale a pena ler isso. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
Habita. 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 Quem pode dizer amém? Diga, habita em mim a suprema grandeza do poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Habita, habita, habita. Se habita, por que você vive down? Caído, triste, angustiado, preocupado? Habita em você a suprema grandeza do poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ora, diz a Bíblia, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Aleluia. Vida para a sua vida. O Espírito Santo. Aleluia. Você não está só. O maior vive em você. O maior que a enfermidade, maior que os problemas financeiros, maior que os demônios, maior que todos, é o Espírito Santo de Deus, a suprema grandeza do poder de Deus, a glória de Deus habita em vós, habita em mim, habita em você. Nós somos de fato, aleluia, como Ele é. Amém? E você pode liberar tudo isso, você pode ativar o Espírito de poder que é em você. Ouviu? Não existe fracasso para você. Acredite. Deus não traçou nenhum fracasso para você. Todo caminho de Deus para você é de glória em glória, de fé em fé. Cada vez mais. A medida de Deus é diferente da medida do homem da terra. Adão pecou, muitos morreram. E a Bíblia diz muito mais, pela ofensa de um homem, muitos morreram. Muito mais pela ofensa de muitos. Aqueles que creem serão justificados. Amém? Aleluia. Muito mais, diga muito mais. Essa é a medida de Deus. Bem, Jesus subiu pelo poder do Espírito Santo, levou o cativo o cativeiro. Mas preste atenção, eu li lá atrás para você, que quando Jesus entregou-se na cruz, o texto dizia de Mateus, que muitos mortos ressuscitaram. Muitos mortos estavam lá, mas alguns não foram para o paraíso. Eles voltaram para o seu corpo. Não sabemos quanto tempo esses corpos estavam lá. Não importa isso para Deus. Se são muitos dias, se já não existe mais nada, só pó. Ele formou o corpo do pó e forma de novo, porque Ele é Deus. Mas há algo interessante que isso a Bíblia não diz. Mas Deus ama salvar. Amém. Deus confiou a você a palavra da salvação. O coração do Pai é salvar você. Se você está aqui e ainda não experimentou, não recebeu a salvação de Deus, hoje você pode recebê-la. A salvação de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia diz que aqueles homens santos ressuscitaram, entraram na cidade e apareceram a muitos. Lembra da história de Lázaro e do rico? O rico disse: Abraão, por favor, manda alguém ressuscitar, manda alguém falar com meus 5 irmãos. Eles não podem vir para cá. Eles não podem vir para cá. Eu estou aqui, mas, por favor, manda alguém e falar com eles, porque eles não podem vir para cá. Este lugar é de muita dor. É uma sede que mata sem morrer. É um desespero que não acaba. É um desejar morrer da iminência da morte que não chega. É um consumir do corpo que não acaba. É uma dor insuportável. E isso é para toda a eternidade. E esse é só o inferno. Ainda não é o lago de fogo e enxofre. Por favor, pai Abraão. E Abraão disse: não dá não, me desculpe, não dá não. Mas eu creio que isso Jesus fez, ressuscitando os mortos, para ser testemunho dos que estavam vivos, porque Ele atendeu o pedido desse homem. Você pode dizer: pastor, mas o que é isso? O que você está falando? Bem, eu estou dizendo que algumas coisas estou dizendo que eu acho. Deus é muito misericordioso, amém? Sabia disso? Nem que for no último instante. Você é um ladrão. Aprontou todas.
Você talvez está me ouvindo e falando, não quero saber nada de crente e tal, foi até embora já. Já fechou seu coração e falou, essa mensagem não quero saber. Não importa, Deus ama você. E nem que for no último suspiro, Ele vai se apresentar a você. Ele vai ouvir o clamor daqueles que oraram por você. Ouviu isso? Você e a sua casa serão salvos. Eu já vi tantos testemunhos, talvez seja seu também, de pessoas que estavam na beira da morte, lá na UTI, inconscientes. De repente voltaram, conversaram, aceitaram Jesus e morreram sorrindo. Não fizeram nada nessa vida, mas ninguém merece. Nós não merecemos porque fazemos coisas para Deus. É por causa do amor dele, por nós, por você. E aquele homem clamou, por favor, eu tenho 5 irmãos. Se você orar pelos seus, se você orar pelas pessoas que estão ao seu lado, se você orar pelos seus relacionamentos, acredite que Deus ouve a oração de um justo. A sua oração é escrita nos céus. Deus movimentará circunstâncias, anjos, movimentará o inferno se for necessário, mas Ele vai tocar essas pessoas, creia nisso. Você fala, pastor, mas como Deus pode atender um pedido assim? Como é isso? Bem, quando Jesus chegou lá em Gadara, e aquele homem que tinha 6.000 demônios, ok, lembram disso? Ele se ajoelhou diante de Jesus e disse, eu não sei, alguém sabe imitar demônio? Mais ou menos assim, Jesus, por favor, deixe-nos ir para aqueles porcos. O que Jesus falou para eles? Vá. Se Jesus é capaz de atender um pedido de demônio, não vai atender um pedido de um clamor pelos seus irmãos? Ele é bom. Deus vai salvar a sua casa em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. O inferno não é lugar para as pessoas. E no que depender de nós, pela graça de Cristo ressurreto, pelo poder que habita em nós, nós manifestaremos o poder da ressurreição nesta geração, nestas cidades. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, que somos a igreja. Nós liberamos uma palavra nesta hora contra toda a força do diabo, todo engano das trevas, que essas pessoas serão livres, toda venda será arrancada. Nós declaramos que o poder do Espírito está sobre a igreja e que você é uma testemunha viva deste poder para eles, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Isso é poderoso, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Bem, a Bíblia diz que depois de Jesus subir aos céus, Hebreus capítulo 1, verso 3, Jesus, não, deixa eu contar um acontecimento antes ainda. Quando Jesus volta para o corpo, estamos no corpo ainda, Jesus volta para o corpo, uma mulher, encurtando a história, Maria, está soluçando, querendo o corpo de Jesus, mas Jesus tinha que fazer algo, que eu vou explicar para você. Ele tinha que subir no Santo dos Santos celestial. Mas antes de subir no Santo dos Santos, entrar como sumo sacerdote, que entrava no dia da expiação nacional, Yom Kippur, ele entrava com o sangue do animal, até o Santo dos Santos, era a única ocasião que ele entrava, e aspergia 7 vezes o sangue sobre o propiciatório e a frente da arca, 7 vezes curvado, com muito medo. Quando ele saía de lá, esse sumo sacerdote, e se ele saísse vivo, significava que todo aquele processo, que o animal era sem defeito, e que a vida do próprio sacerdote foi também coberta pelo próprio sangue. O sacerdote, sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, era amarrado por uma corda, e na orla das suas vestes tinham sininhos.
E as pessoas ficavam ouvindo o barulho dos sinos. Se de repente demorasse muito, a Bíblia diz que quando Zacarias recebeu a visita de Gabriel, e Gabriel anunciou o nascimento de João Batista, a Bíblia diz que os que estavam lá fora se admiravam muito porque ele estava demorando. Ninguém pode demorar, é só entrar, aspergir e sair. Não dá para ter comunhão na lei. E se o sacerdote saísse, ele levantava as mãos e abençoava o povo. Era um ano de paz, de prosperidade sobre Israel. Todos os pecados eram cobertos. Todos eram cobertos. Não eram removidos. Eram apenas cobertos até o próximo ano. Anualmente, diz a Bíblia, se recordava os pecados, porque novos sacrifícios eram feitos. O primeiro cordeiro era para o sacerdote, sumo sacerdote e a sua casa. O segundo cordeiro é para a nação de Israel. Mas veja, em figura, eu imagino o sumo sacerdote. A tradição diz que ele não dormia. Eles ficavam reunidos, os sacerdotes, orando a noite toda, louvando a noite toda, porque ele tinha medo de ter um pensamento impuro, um sonho impuro enquanto ele dormia. E quando ele chegasse na presença do Senhor na arca, ele morria. Então eles passavam a noite acordados. Era muito temor e tremor. Em figura, quando ele aspergia o sangue e saía vivo, ele tinha vencido a morte. Entende isso? Penso que ele chega para a esposa e fala: ufa, oh, graças a Yahvé, graças ao Eterno, eu estou livre, amém, amém. Anualmente se trocava de sumo sacerdote. Os que morriam eram reprovados. Entendeu isso? Maria Madalena, ela chora, retém o processo, porque Deus atende o coração que clama, sempre. Oh, é possível atrairmos Deus. Você sabe, um coração por Ele atrai Deus. Nós queremos a presença de Deus no nosso meio, nas nossas reuniões, nas nossas células, nos discipulados, quando nos reunimos. Nós amamos a igreja, nós amamos a presença. Essa tem que ser uma marca nossa. Eu quero te convidar a ter esse coração comigo. Presença de Deus. Sabe o que atrai a presença de Deus? Paixão, fome, sede, desinteresse. Eu vou ver, tanto faz, sim ou não, tanto faz. Não, nós queremos a presença. Nós queremos que a presença opere os milagres, os prodígios no nosso meio, que as vidas sejam de fato marcadas pela presença dele. Maria o deteve. E ele disse assim: vai dizer por meus irmãos e a Pedro que eu vou para o meu pai e o vosso pai. E depois apareço para eles. Veja. Não me toque, ele disse também, não me toque. Maria não podia tocar no corpo de Jesus, porque a obra da purificação não havia sido completa. Não havia sido completa. E Hebreus, depois eu vou voltar para esse texto aqui. Hebreus capítulo 9, verso 12, diz o seguinte. 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Na figura do sumo sacerdote que eu te contei, ele disse para Maria: não me toque. Não podia ser tocado. Depois, quando ele apareceu aos discípulos, ele falou: Tomé, toca aqui. Amém? Havia uma obra de purificação que Jesus ainda não tinha completado. Eu estou falando da cruz até o trono. Eu quero que você se enxergue aí. Amém? Na cruz ele disse: está consumado. Tudo que veio do Velho Testamento, todas as exigências da lei de Deus, que é perfeita e boa, caíram sobre ele, na cruz. Mas na ressurreição, a Bíblia diz que ele entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. Normalmente uma pessoa tem 7 a 8% de sangue, depende do peso da pessoa. Então, se a pessoa tiver aí uns 80 quilos, 8 é 6 litros, 7 litros de sangue. Ele entrou com o seu próprio sangue e derramou sobre o propiciatório celestial.
A tampa da arca era chamada de propiciatório. Ela tinha 2 querubins, o querubim da justiça e o querubim da glória, que ficavam com as faces voltadas para baixo. Dentro da arca existiam os elementos que eram contra nós. O maná, a rejeição da provisão. A vara de Arão que floresceu, a rejeição pela autoridade. A lei, quebramos a lei de Deus. E esses querubins testemunhavam contra nós. Mas no dia da expiação, eles não olhavam mais para os elementos em figura. Eles viam o sangue do Cordeiro. Quando Jesus derrama o seu próprio sangue, a Bíblia diz que o sangue de Cristo fala coisas maiores e superiores do que o sangue de Abel. O sangue fala, o sangue está diante de Deus. E a Bíblia diz que quando ele derramou esse seu sangue, ele obteve eterna redenção. Eterna redenção. Se no Velho Testamento, sangue de animais, de bezerros, bodes, não removia o pecado, mas cobria, e era temporário, anualmente, Jesus fez isso uma única vez, para sempre. Significa que todos os seus pecados foram perdoados aqui. Propiciação, propiciatório, significa que você se tornou amigo de Deus. A parede da inimizade foi quebrada. A Bíblia diz que Ele nos reconciliou consigo. Olha, eu posso ter perdoado os seus pecados. O que você fez contra mim, Almir, tudo bem, está perdoado de coração, está perdoado. Mas não vou te convidar para ir na minha casa. Está tudo bem, mas não tenho essa amizade, nem esse interesse por você ou por esse relacionamento. Quando Deus nos reconciliou, significa que Ele nos tornou amigos. Deus gosta de estar com você. O Espírito de Deus anseia por você, diz a Bíblia. Ele deseja você. Nós aqui desejamos a presença de Deus, mas Ele deseja muito mais a nossa. Amém? E você pode ter essa consciência pela fé. É só a fé. Amém? Aleluia. Bem, Hebreus, volta para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, derramado o seu sangue, que eu li para você em Hebreus capítulo 9, amém? E obteve eterna redenção. Por isso que os seus pecados, Ele não lembra mais. Amém? Se o acusador de alguma maneira quer acusar, o sangue está lá. Aquilo que era testemunho contra você, não há mais. Deus não vê mais. Deus vê o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purificou. Diz aqui que depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele foi e se assentou à direita da majestade. Majestade, Ele se senta à direita da majestade. Em Efésios capítulo 1 diz que quando Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, potestade, de toda criatura, de todo inferno, de todos aqueles que queriam subjugá-lo no Hades. Acima de todos, Ele se assentou, e a Bíblia diz, segue, da majestade, verso 4, obrigado, aleluia. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele se assentou, nós nos assentamos com Ele, pela fé somos identificados na morte e na ressurreição, mas nós estamos aqui na terra, Ele está no céu, mas há uma obra que ainda não foi estabelecida, há um reino que não foi implantado, há milhares ou milhões de vidas que ainda precisam ser salvas, e Ele te deu o nome, e Ele disse que o nome tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, e faça discípulos, porque você tem a minha autoridade para expelir demônios, para curar os enfermos, para falar em novas línguas. É autoridade
do trono. E essa é a minha e a sua posição. Chegamos ao trono. E a Bíblia diz que hoje Ele está lá no trono e vive para interceder por você. Enquanto estamos na terra, Ele intercede por nós. E Ele aguarda até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. É isso. Oh, aleluia. Não há culpa, não há condenação. A obra foi completa, perfeita. O sangue derramado foi o sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia diz então em Romanos capítulo 4, verso 25. Aleluia. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, pecados, transgressões e iniquidades. Jesus foi entregue na cruz por você, para que o escrito de dívida fosse cancelado. Você tinha uma dívida, ela foi cancelada. Culpa e condenação foi cancelada. Mas não parou aí. Se Ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, diz Paulo. Se Ele não tivesse ressuscitado, a ressurreição é o que salva você. Se confessares a Jesus como Senhor e creres no coração que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? E ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia! Ele mesmo se entregou por você. Não foi por Ele. A Bíblia diz que Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou no seu próprio corpo. Ou seja, Jesus mesmo quis, desejou, te amou a tal ponto de levar tudo sobre si, para que você fosse completamente livre. Livre. Ele quis fazer isso. Ele enfrentou a morte, Ele enfrentou o escárnio, a zombaria, a dor, Ele enfrentou a separação do Pai, Ele enfrentou todas essas coisas e não podia ficar lá. Ele não podia ficar lá, não por causa dele mesmo, Ele não podia ficar lá, porque Ele ainda iria justificar você, quando derramou o sangue dEle nos céus. E tendo obtido eterna redenção, Ele justificou você. Quando você nega a justificação pela fé, quando você não acredita que você é a justiça de Deus, que todas as exigências já foram cumpridas em Cristo, que você é absolutamente justo quando Ele é, como Ele é. Quando você sai dessa posição, você perde a manifestação do poder do Evangelho. Você torna vã a graça. A graça se torna vã. Por isso que muitas pessoas não desfrutam do favor pleno, porque ainda estão aceitando condenação e culpa, quando o que você deveria fazer é honrar o sangue, honrar, louvar a Deus, porque todos os seus pecados foram perdoados. Mesmo que você tenha errado, você se levanta e diz: obrigado, porque eu sou, Pai, a tua justiça em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, 21. Ele diz isso: ora, não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Não é que você acaba com a graça, mas o efeito da graça, e a graça é favor imerecido, não anula a graça de Deus, pois se a justiça, o que é a justiça aqui? É o ato de você ter se tornado justo. Se a justiça é mediante a lei, o que é a lei? É aquilo que você faz, é o seu desempenho, é você pode, você deve, você tem que ser mais santo, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que buscar mais a Deus, você tem que ter mais compromisso com Deus, você tem que ser vencedor, você não pode ter esse comportamento pecaminoso, esses seus pensamentos errados. A mensagem da lei é você. Quando alguém está te dando uma mensagem que fica dizendo: você pode, você é o cara, você é a pessoa, vá, você, é a mensagem contra a graça, é a mensagem da lei. Você entende isso?
E você anula a graça se aceita justificação pelas obras. Segue-se que Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Toda essa obra não tem efeito. A graça é toda a obra consumada de Cristo na cruz e na ressurreição, fazendo você assentar-se na posição de autoridade. Exerça a tua autoridade. Quando você exerce a autoridade, o nome é herança. Você honra a obra do Calvário. Você pode paralisar as obras do diabo na sua casa, na sua família. Você tem a autoridade no nome. Não precisa pedir para alguém orar por você. Você tem autoridade, você precisa saber disso. Isso glorifica o nome. Amém? Em Atos 4:33, a Bíblia diz: com grande poder. Com grande poder. Diga, grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E é isso que você vai ser. Com grande poder. É o poder da ressurreição. Mas preste atenção. E em todos eles havia abundante graça. Você recebeu o Espírito e os milagres pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Eu escolho a justificação pela fé. Qual você escolhe? Você pode escolher a justificação pelas suas obras. Se você conseguir obedecer, você vai ser justificado, diz a Bíblia. Se você conseguir. Mas deixa eu te alertar. Ninguém conseguiu. Não há um justo sequer. Você já nasceu errado. Já nasceu no pecado. É impossível. A lei é perfeita e boa. A lei não é ruim. O padrão da lei é elevadíssimo. Ela é perfeita. Por isso que nós não podemos cumprir a lei. Por isso, a única condição é confiar na graça, na justificação pela fé. E quando você faz isso, grande demonstração do poder de Deus, da ressurreição de Cristo, vai se manifestar na sua vida. Paulo diz em Filipenses que abriu mão das coisas que poderiam glorificar a carne e aceitou a justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus, para o conhecer e o poder da ressurreição. Há um poder de vida em você. Há um poder que o inferno já foi subjugado. Há um poder operante da vida de Jesus em você. Não existe pecado nenhum pecado que esse poder não vença. Não existe nenhum vício, não existe nenhuma barreira, não existe nenhum demônio que possa amedrontar você, porque o poder da ressurreição habita em você. Amém? E eu queria orar com você sobre isso. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus te chamou para viver no poder da ressurreição dele. Levante a sua mão, ou as mãos para o alto. Diga assim comigo: Jesus, eu te agradeço pelo poder da ressurreição que está em mim. Eu viverei em novidade de vida. Todo passado que me aprisiona, eu desfaço agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda confusão, toda ação maligna contra mim e a minha casa, eu desfaço agora. Em nome de Jesus. Eu rejeito, eu repreendo e desfaço todo plano maligno contra minha casa. Eu declaro que recebo a vitória da cruz e da ressurreição pela fé.
e eu reino em vida. Sobre mim está a graça e o poder da ressurreição. Todo pensamento que me mantém cativo, eu desfaço em nome de Jesus. Eu sou livre e viverei na demonstração de grande poder, provando ao mundo que o Senhor está vivo. Amém. Amém. Sabe por que Deus quer que você opere milagres? Os apóstolos davam um testemunho da ressurreição de Jesus. Evangelho que não tem poder não é o evangelho de Cristo. É poder para provisão abundante, suprimento contínuo na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro provisão sobre a sua vida, portas que se abrem, milagrosas. Milagre. Eu declaro milagre na sua vida. Milagres. Eu declaro esse poder que ressuscita o que foi roubado, que traz de volta o amor, a esperança, a fé, o casamento, os sonhos que Deus colocou dentro de você. Deus é maior do que tudo, e o poder dele já realizou todas as coisas, e ele habita em você. Você é um vencedor nele. Você tem uma identidade vencedora nele. Você vai andar sobre as águas, vai acalmar as tempestades. É isso que vai acontecer na sua vida. Aonde você colocar as suas mãos, onde você toca, santidade do Senhor passa, transfere. Você libera poder. As suas palavras são palavras de autoridade. Quando você usa o nome de Jesus, céu e terra e inferno tem que obedecer. Anjos ouvem o que você diz, demônios ouvem o que você diz, o Pai ouve o que você diz. Quando você diz no nome de Jesus, esse nome foi te dado. Não é pela sua santidade, não é pelo que você faz, não são obras da lei, mas é porque você é filho, simplesmente porque você creu na ressurreição de Jesus. Ele está vivo. E Paulo disse que se Cristo Jesus não ressuscitou, é vã a fé, é vã a pregação. Mas eu sei, e eu sei que você sabe, e eu creio que você crê que Ele está vivo. E esta é a maior prova que a obra foi consumada. A maior prova que você foi justificado é que Jesus está vivo. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, tudo seria vão. Você é a justiça de Deus, e pela justiça você reinará em vida. Chega desse tempo de derrota, de falência. Chega desse tempo. É um tempo de novidade de vida, do poder da ressurreição. E eu declaro isso sobre a sua alma, que as suas emoções são saradas, que os seus pensamentos são purificados pelo poder da palavra, e que você andará em triunfo em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você pode dizer amém? Eu queria orar com você. Você que ainda não aceitou a salvação de Deus, que é Jesus. A salvação de Deus não é uma coisa, é a pessoa de Jesus. Ele é o Salvador e a salvação, o que te salva e aquilo que te traz a vida eterna. E a Bíblia diz que se você crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, há muitos que comemoram hoje, há muitas procissões, penitências e tantas outras coisas, tentando alcançar um milagre de Deus. Você não precisa fazer nada para ter o milagre de Deus, basta crer. A obra de Deus não é fazer coisas, é crer no que Jesus fez por você. Crer de todo o coração. E se você crê que Ele está vivo, e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, a salvação de Deus vem para você. Se você
ainda não orou assim e gostaria de orar, queria que você levantasse a sua mão onde você está aqui. O céu foi feito para você. O céu foi feito para você. O céu é para você. O céu é para você. Se você deseja confessar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, levante a sua mão. Levanta, mais alto que você puder. Se você nunca orou, eu queria que os líderes aí, alguém levantou a mão, se aproxima dele para orar com ele. Ele vai repetir uma oração comigo. Lá atrás eu vejo alguns ali, o Edson já está ali, mas outro ali. Amém? Os líderes, eu quero que você se aproxime, líder. Amém? Nós vamos orar juntos. O Espírito é que traz a fé. Você levanta a mão e ora assim comigo. Diga de maneira que você ouça. Jesus bradou alto naquela cruz. Você tem que tirar de dentro de você. A fé é de dentro. Diga: Jesus, nesta hora eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador, crendo no coração que Deus o Pai te ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que tu estás vivo. Tu estás vivo. E nesta hora eu recebo a tua vida. Obrigado, Jesus, porque agora eu sou purificado, livre para viver a tua vontade. Amém. Amém. Eu queria que quem está ao lado orasse pela pessoa. E a igreja aí, se tem alguém perto, vira suas mãos. Eu quero que você abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Como igreja, Pai, nós oramos sobre essas pessoas amadas. Em nome de Jesus, oramos, ó Espírito Santo, tu que convences, tu que traz luz, revelação. Em nome de Jesus, declaramos que eles são teus. Declaramos que o nome deles é escrito no livro da vida. E que Satanás perde toda autoridade sobre eles. Declaramos o teu agir nesta hora e usamos a autoridade do nome de Jesus. Eu quero que você use a autoridade. Quebramos agora todo o poder maligno. Quebramos toda a enfermidade. Se você está enfermo, em nome de Jesus, te ordenamos: seja curado. A enfermidade saia agora. Nós te ordenamos: saia deste corpo agora. Toda opressão, toda prisão de vícios, de medo, de pânico, seja quebrada agora em nome de Jesus. Todo pensamento de morte seja desfeito. Nós declaramos sobre a tua vida paz e alegria em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Encontre algum justo para dizer: você sabia que eu sou justo em Cristo Jesus? Amém. Vira para a pessoa e diga. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você sabia que Deus não vê nenhum pecado em mim? Vai, fala para ele, vamos. Você sabia que o sangue de Jesus obteve eterna redenção? Isso significa que eu sou justo como Jesus é. Diga para ele: assim como Jesus é, eu sou hoje nesta terra, e eu viverei no poder da ressurreição de Jesus. Nenhum demônio deteve Jesus. O Espírito Santo o ressuscitou, e esse Espírito habita em mim. Ninguém pode contra você. Aleluia! Aleluia! Primeira música.
Aleluia! Você pode dizer aleluia? Aleluia! Aleluia! Nada de meio braço. Estica o braço. Sou livre. Livre. Eu sou livre. Aleluia. Liberdade no sangue de Jesus. Amém. Espero você amanhã. 21 dias, oração intensificada com jejum. Grandes
e maiores coisas Deus fará na sua vida. Em unidade, no mesmo coração, numa mesma disposição, motivando uns aos outros. Vamos